Marcos Carvalho, major da Polícia Militar. Prazer você ter aceito nosso convite para batermos esse papo aqui. Inicialmente, eu pergunto, quantos gerenciamentos de crise você já fez aqui no estado de Sergipe? Olha, são mais de 400, com certeza, entre reintegrações de posse, entre rebeliões de presídio, tentativas de suicídio, cárcere privado, enfim, movimentos sociais, foram mais de 400, com certeza. O major Marcos Carvalho iniciou fazendo gerenciamento de crise nos casos de invasões de terrenos. Não, as reintegrações de posse foram já decorrência disso. Lá em 1997, a doutrina de negociação é de 1995 no Brasil. Em 97, a gente começou já a trabalhar com isso, com cárceres, com situações de rebelião, só que era um período que não tinha as redes sociais tão pujantes como hoje, e isso não era tão visto. As reintegrações de posse, sim, elas aconteceram, foram 216 até hoje. Infelizmente, nós temos esse orgulho em dizer que sempre que estivemos empenhados, nenhuma vida foi perdida. Nenhuma vida, em 400 casos? Mais de 400. Mais de 400. Aí, nós ficamos daqui acompanhando o seu trabalho, principalmente nas rebeliões, como teve aquela no Santa Maria, e a gente fica na curiosidade, como é a interlocução lá dentro? Olha, a gente trabalha com neurolinguística, com análise comportamental, temos aí por trás de nós, temos um bocado de pessoas que trabalham juntos. Eu tenho aí a doutora Sueli Figueroa, por exemplo, psicóloga, que nos dá um suporte técnico para que a gente possa trabalhar, mas seja em rebelião com muita gente ou com pouca gente, a gente sempre trabalha na tentativa de resgatar, de preservar as vidas e aí depois aplicar a lei. Primeiro, preservar vidas, seja de quem for que esteja envolvido nisso. Quando estamos em situações de rebelião, a gente tem sempre que trazer uma liderança à tona para que essa liderança faça com que a negociação seja pessoa a pessoa, como seria no caso de um cárcere privado ou outras coisas de estilo. Qual foi o caso que mais demorou, assim, que você teve que abdicar do sono? Olha, eu tive alguns. Eu tive o caso Cristelane ali na Wendel 40, foram 31 horas. Eu tive rebeliões de 27, 28, 30 horas. Um caso recente agora aconteceu no Bugiro, uma tentativa de suicídio, foram 20 horas. 20 horas, daquele policial, né? Exato. Então a gente tem... na verdade, quanto mais tempo a gente ganha, melhor fica, porque nós trazemos a calma quem precisa se acalmar. Muita gente fica bastante preocupado porque acha que com o tempo passando as coisas não estão funcionando, quando para nós, na verdade, elas funcionam mais com essa passagem do tempo. Mas tiveram vários casos aí. As redes sociais hoje, elas podem prejudicar muito. Prejudicam muito. Dessa, né? Eu tenho visto isso acontecer regularmente nos últimos casos, onde, quando nós precisamos manter um canal com aquele com quem estamos negociando, e essa pessoa fica dispersa porque está nas redes sociais. Muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas não conseguem fazê-lo da melhor maneira possível. Vide aí casos como o caso Eloá, como outros aí que aconteceram no passado, onde a falta de uma linha direta, um canal de negociação entre perpetrador e negociação ocasionou, infelizmente, na perda de vidas. Semana passada, aquele caso do Bugio, você estava lá, nosso repórter Marcos Couto até tentou um contato, mas o Marcos capuliu e foi lá. Mas o programa estava ao vivo, eu estava assistindo aqui, naquele momento. A pessoa que estava dentro da casa, no caso, o policial que surtou, também poderia estar assistindo. Aí você evitou. Não é só isso, na verdade. A gente evita um pouco falar sobre os casos de suicídio em respeito às famílias, em respeito às situações. Mas é interessante que isso seja colocado. Essa semana, inclusive, eu fiz um comunicado à imprensa relacionado a isso. Nós, negociadores, nós precisamos de um tempo de recomposição emocional depois de casos como esse. Pouca gente sabe, nossos familiares percebem isso. Em casos muito intensos, veja que nós vamos desarmados, e só temos a palavra para lidar com situações onde qualquer frase mal colocada, qualquer palavra colocada de uma maneira equivocada, vai redundar na perda de uma vida. Isso nos
cobra um preço muito grande, psicologicamente falando. Eu posso dizer, não tenho nenhum problema de dizer isso, em algumas situações a gente chora copiosamente durante um dia, dois, depois que aquela carga sai. Então é necessário que a gente se recomponha, é necessário que a gente consiga voltar à calma. E aí sim, a partir disso, veja que o último caso meu foi na sexta-feira passada, depois de umas 48 horas, é um tempo bastante interessante para que a gente possa falar a respeito, sempre respeitando particularidades de com quem negociamos. Eu tenho percebido que em todos esses gerenciamentos de crise, o Major Marco Carvalho não vai fardado. Por quê? Como eu disse, a gente trabalha com os protocolos internacionais aí, de ponta, de análise de linguagem corporal, de microexpressões faciais, de psicologia comportamental. E isso, o não ir fardado, não ir uniformizado, não ir devidamente caracterizado como policial, nos faz ter um distanciamento do que, para quem está naquela situação, seria a repressão e de quem ele quer fugir. Vamos dizer assim, é um enlace psicológico, um macete que nós temos para nos distanciar, para nos colocar numa situação mais próximo de com quem precisamos e nos distanciando talvez das forças públicas, porque isso na cabeça do perpetrador vai causar um problema na negociação. Por isso, sempre não uniformizado. Major, no caso daquele policial do Bugio, mais fácil, mais difícil, por se tratar de um colega de farda? A gente tem... Os casos de tentativa de suicídio, eles são muito complicados. E quando nós lidamos com pessoas que nós conhecemos, eles se tornam mais complicados ainda. Eu vivo dizendo aos meus filhos que tomara que nada aconteça com eles, porque se acontecer eu não posso negociar, porque eu vou estar envolvido emocionalmente. Esse envolvimento emocional, ele é descartável. É necessário que se descarte isso. Então, quando a gente trata com um colega de farda, com a gente está ombro a ombro, é realmente muito difícil. Mas alguém precisa fazer. E a gente se coloca nessa situação, sempre estudando cada vez mais para que a gente possa responder melhor à sociedade. Major Marco Carvalho, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite, porque muita gente tem uma curiosidade muito grande, porque o cara ser gerenciador de crise é preciso muito preparo. O Marcos é bom de papo, bom de conversa, é radialista, já atuou conosco aqui na Rádio Atalaia AM. No Ronda 190, a Rádio Atalaia AM, ancorado pelo saudoso Tadeu Cruz, lá no final da década de 90. Tá bom, então, muito obrigado, prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado.